Você está curioso para saber qual foi a maior mentira já contada? Pois é, eu vou falar já já para você, mas antes gostaria que você curtisse aqui esse vídeo, deixasse um comentário, gostaria que você compartilhasse nas suas redes. É muito importante, vai no Zap aí, compartilha sem pena, sem dó, porque a maior mentira já contada, e é contada há muito tempo, é que Deus está fora. Então, nós carregamos uma culpa, uma vergonha, nós carregamos a pequenez, sendo que dentro de nós também existe essa partícula divina. Também existe essa capacidade fantástica quando a gente quer de realizar, de fazer, de amar, de empreender, de trabalhar, de ajudar, de construir. Só que, devido a essas crenças, o ser humano acha sempre que foi alguém que fez, né? Eu lembro muito bem daquele filme, você já deve ter lembrado também, Lagoa Azul, né? Em que o casalzinho lá se perde e aí, né, eles não foram educados, né, para o sexo, eles eram crianças e eles foram crescendo, daqui a pouco surgiu uma coisa natural, né, e eles fizeram amor ali e aí ela ficou grávida e falou assim, poxa, o que é isso? Estou sentindo alguma coisa aqui, o que é? Aí ele fala assim, será que é aquilo que a gente fez? Então, o ser humano, ele é assim, cara, ele vive uma vida, entendeu? Ele mesmo faz as merda, ele mesmo se coloca nas situações e depois ele fica olhando pra cima e vai pedir ajuda. Tá entendendo? Voltaire, gente, tem a melhor definição. Deus tem o centro em todas as coisas e a circunferência em lugar nenhum. Se ele tem o centro em todas as coisas, tudo é Deus. E eu também. Então, essas crenças, né, da Igreja Católica, sabe, essa vitimização, sabe, esse sempre ficar esperando, um dia, quem sabe, se Deus quiser. É claro, gente, que existe essa força inteligente. É claro, é óbvio. Só que a nossa cultura, infelizmente, é assim. A gente deixa de viver uma vida melhor, uma vida mais plena, mais saudável, porque a gente fica agarrado a essas crenças e a gente fica cultuando estátuas. A gente fica cultuando tudo que é fora. Aí, Nietzsche, né, que é pouquíssimo entendido, né, ele diz assim, Deus está morto e nós o matamos. Por quê? Porque ao colocar Deus fora, ao idealizar, ao idolatrar isso que está fora, a gente se perde. E aí vem o fruto também da criatividade humana, porque a mente humana é fantástica. Ela cria os mitos, ela atribui definições, ela cria histórias, cria narrativas para justificar as nossas próprias decisões. É um negócio de louco. Você decidiu alguma coisa, né?
Por exemplo, estava vendo uma notícia, né, uma discussão em um podcast, e a menina falava assim, ela devia pesar uns 200 quilos, e ela falava assim, sabe o que acontece? A dieta não funciona comigo. O meu corpo, olha o que ela falou, o meu corpo não se adapta à dieta. Agora vamos analisar isso aí, tá? Existem casos sim de que a pessoa tem um problema hormonal. Existem esses casos? Existem. Não vamos julgar a menina também. Existem esses casos. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa, Nikita, menina linda, 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 linda. Só que o que aconteceu? Lembra quando o pessoal caiu da arquibancada do Maracanã no jogo do Flamengo? Ela caiu dali e teve que tomar muita medicação. Então ela engordou muito, porque ela ficou com sequelas. Tá me entendendo? Mas ela era magra. E aí ela ficou mais gordinha, mais cheinha por causa disso. Então existem inúmeros casos que a gente pode analisar. Agora, de forma geral, se ela fizer a dieta certa, se ela procurar um profissional qualificado, se ela se esforçar, cara, ela vai emagrecer. Dado que muitas pessoas não têm essa condição, né? De ter um profissional e de comer da forma correta, porque, né? Você tem que ter dinheiro, tem alguém que tem que cozinhar para você, ou então você tem que cozinhar para você, só que aí dá trabalho. E hoje as pessoas não querem ter trabalho. Ninguém quer ter trabalho. E vivemos numa sociedade de facilidade, né? Hoje em dia o próprio relacionamento, joga para a esquerda, joga para a direita, você escolhe ali um cardápio. O próprio Instagram aqui é um cardápio, entendeu? A pessoa fica, gostei, não gostei, pá. Beleza, facilita? Maravilha. Mas é só isso? Não. Então, o nosso cérebro, a nossa mente cria as justificativas para as nossas decisões. Perceba, isso é uma crença. A gente falou aqui das crenças do xadrez da vida na aula passada. Se você não assistiu, assista. É a aula 6, tá? Essa aqui é a aula 7. Então, a pessoa fala assim, é porque Deus quis assim. Porra, será mesmo? Será que você deu o seu melhor? Então, o ser humano ele vem lutando contra isso, ele vem brigando né, com essas crenças que nos foram imputadas há muito tempo, desde o começo. E são apenas crenças. São dogmas. São parte da sua vida que você acredita que tem que ser assim. Então, nesse caso dessa pessoa, dessa mulher, ela já desistiu. Ela falou assim, não, isso aqui, eu tô assim e as pessoas têm que me aceitar. Entendeu? Porque o meu corpo não reage bem à dieta. É o que eu já falei aqui, tem casos e tem casos. Não posso dizer o caso dela, porque eu não sou especialista, nem fiz os testes. Mas, né, com um pouquinho mais de 2 neurônios, a gente consegue perceber o que é uma crença e o que é um comportamento. E como tudo isso se encaixa para trazer o resultado que essa pessoa tem. Então é muito fácil, gente.
É ridículo. Se a gente tiver essa capacidade de analisar o que a gente está falando, porque o que a gente fala é uma confissão. O que a gente fala está determinando, está mostrando para os outros como é que a gente pensa. E cada julgamento é uma confissão. Então a gente está constantemente confessando aquilo que a gente acredita, que é a nossa incapacidade de agir sobre as coisas mais simples. Então, uma coisa são influências externas. Uma coisa são doenças graves, situações conflituosas. Beleza, a gente entende tudo isso. Só que não adianta a gente jogar tudo para Deus, né? Então, eu tenho feito esse movimento conscientemente e eu estou convidando você também para fazer esse movimento junto comigo, de parar de ficar pensando assim, de parar de ficar falando assim. Porque aí você está jogando toda a responsabilidade para Deus, e é por isso que o nosso país não se desenvolve. Porque essa é uma crença estrategicamente implantada para atrasar o nosso país. Isso é estratégico. Para as pessoas poderosas, a religião é uma bênção. Para as pessoas inteligentes, é uma prisão. Quanto mais tempo você gastar da sua vida acreditando que a força está fora, que é o seu governo, é a rainha, né? É a pátria mãe gentil que vai resolver o seu problema. Enquanto você continuar acreditando nisso, enquanto você continuar acreditando na torre, né, que é a grande mídia, que fica passando tudo para você, né, passando pano em tudo, vai ficar difícil. Porque você acredita hoje em todo mundo, menos em você mesmo. Só que eu estou aqui para te dizer o contrário, porque quem te ama de verdade não aceita como você é. Quem te ama de verdade nunca vai aceitar o jeito que você é, porque quem te ama quer o melhor para você. Então essa pessoa que te ama, ela vai te cobrar, ela vai te cutucar. Se tiver que dar voadora, ela vai dar voadora, ela vai reclamar contigo. Pode ter certeza. A pessoa que mais te ama é a que te cobra. Fala assim, não, você está fazendo errado. Não, que isso, tá maluco? Você está pensando assim? Não, vambora, rapaz, vambora. É assim que funciona. Quem te ama vai te cobrar e vai te mostrar o potencial que você tem, porque o que você está mostrando agora não é o seu máximo. Eu estou falando para você, não é o seu máximo, porque ainda você não venceu, né, esse jogo de xadrez. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que limpar as nossas crenças, reprogramar. A gente tem que enxergar como é que é a vida como ela é. E isso dói, gente. Mas dói de uma forma que poucas pessoas estão prontas. Poucas pessoas. A maioria das pessoas tem muito ego, né? A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer que as coisas sejam a nossa vontade. E a gente deixa de prestar atenção nesse tabuleiro.
A gente deixa de realmente seguir o caminho do meio. Então, o primeiro ponto, já é muito difícil você entender, por isso que eu estou fazendo a série. É muito difícil uma pessoa normal, uma pessoa convencional, né, entender isso que eu estou falando. Que existem essas influências. E que a maior mentira, porque o nosso país é um país católico. E isso é difícil. Tem que ter desprendimento. Entendeu? Entender que você não precisa de um intermediário. Porra, primeira coisa, Deus não está fora. Para começar, Deus está dentro de mim. Aí vem aquela crença, não, vou lá na casa de papai do céu, vou falar com Deus. Isso é um absurdo, cara. Você já é um ser divino, você já faz parte do ecossistema. Deus tem o centro em todas as coisas e a circunferência em lugar nenhum. Onipotente, onisciente e onipresente. Mas não, você continua achando que você precisa de um corretor. Cara, você pode negociar direto. Tu não tem que ter corretor. Não estou falando mal dos corretores não, tá? Só estou dando um exemplo. Fundamentalmente, gente, no âmago da questão, é por isso que o nosso país está tão atrasado. Porque a gente carrega ainda essa crença de, no tempo de Deus, quando Deus quiser, um dia, se Deus quiser. A ideia que a gente tem de Deus é uma coisa fora, uma coisa separada. Sei lá o que as pessoas pensam. Que é um barbudo com tacape lá no céu dando porrada em todo mundo. Que é esse Deus punitivo, né? Porque antigamente como é que funcionava? Era na pressão. Você tem que fazer o que eu quero, ainda hoje, né? E aí você fica colocando medo nas pessoas. Medo, puro medo. Quando a natureza humana, ela é o que é, ela é maravilhosa do jeito que ela é. Olha o que fizeram com as mulheres. Adiantou alguma coisa? Prender, queimar, adiantou alguma coisa? Então a gente ainda está anos-luz de um desenvolvimento de consciência. Tem uma frase que eu escutei do Abhishek, que eu lembro até hoje, que ele falou assim, aqui você pode fazer tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Mas só tem uma coisa. Eu falei, o que é? Você tem que fazer com consciência. Só isso. Você pode fazer qualquer coisa, mas você tem que fazer com consciência. Você tem que estar consciente daquilo que você está fazendo. Então, eu acredito nisso. Que Deus está dentro de mim. E está dentro de você. E está dentro do passarinho que está cantando aqui. E nós não precisamos de tanta regulação. Nós não precisamos, né, dessa educação, entre aspas, que nos é passada, né, com medo, né, com punição. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Você não pode pensar assim, porque Deus está vendo. Porra, isso aí é uma psyop, né? É uma operação psicológica, né? Isso é pura manipulação das massas.
E realmente, as pessoas que têm poder, o verdadeiro poder, tá? Que não mora nem no Brasil, elas querem que a gente seja mesmo religioso. Elas querem que a gente, sabe, perdoa, né? Não, foi sem querer. Poxa. Porque assim, essas pessoas sempre saem ilesas. E aí, nada muda. Nada muda. Tudo permanece o mesmo. Porque a gente sempre, no Brasil, idolatra o cantor, o jogador de futebol. Entendeu? Aí a pessoa fica na fila. Entendeu? Uma semana esperando para poder comprar a porcaria do ticket. Então, assim como Nietzsche falava, né, que Deus está morto porque nós matamos ele, é isso. Aí tem algumas consequências dessa história, né? A gente matou ele de dentro da gente, entendeu? A gente tira a nossa divindade e o ser humano, né? Ele aflora dentro dele ele mesmo e as suas vaidades, os seus vícios como centro. Então, se você não consegue transcender a imagem, o perfil, as características de si mesmo, que são mais animalescas, se você não consegue dentro de você, porque não tem a ver com fora não, tá? Não tem nada a ver com fora não. Se você não consegue transcender isso dentro de você, você não consegue viver de forma ordenada. Não consegue viver de forma a usar o máximo da sua criatividade. Porque você extingue Deus. Então, quando você projeta Deus para fora e você fica só naquele discursinho maravilhoso que a maioria das pessoas já está cansada de saber, né? Porque tem gente que, porra, que parece que leu a Bíblia, meu irmão, e decorou aquela porcaria. Entendeu? Recita que é uma beleza, né? Mas e na execução? Será que realmente está fazendo? Será que realmente está executando? Será que está vivendo? Ou apenas está fazendo a sua parte nesse grande tabuleiro da vida? Para não poder perder o seu posto. E o que Jesus falou? Ah é? Você gostou? Larga e me segue. E aí? Será que as pessoas largariam hoje? Ou elas estão utilizando essas palavras bonitas e maravilhosas para encantar outras pessoas? Como é que a gente está vivendo? Como é que você está vivendo? Será que você realmente está, né, pegando e está olhando para essa divindade que está dentro de você? Porque o mundo, gente, não vai mudar pelas suas palavras, não. Ele vai mudar pelas suas atitudes. As palavras são importantes, mas elas têm que estar acompanhadas das atitudes. O nosso papel aqui não é defender a verdade. É simplesmente soltar a verdade, porque a verdade ela se defende. A verdade é um grande leão. É só você soltar e começar a questionar. Questiona um pouquinho só. Isso que eu estou passando aqui. Enquanto você fica venerando os outros, enquanto você fica adorando os outros,
Tá? E que Deus é esse que você está adorando e que está venerando? Né? Que Deus é esse? E você precisa de intermediário? Será que a gente chegaria nesse nível de burocracia? Você quer falar com Deus? Ó, tem uma fila ali, tem uma fila, entendeu? Você pega a sua senha, mas olha, só amanhã, entendeu? Porque Deus só vai chegar aqui amanhã, 10 horas é o horário, entendeu? Aí você vem aqui 10 horas para você bater um papo com ele, mas você tem que pegar a senha. Pô, será que é assim? Isso não te impede de frequentar esses lugares para poder escutar a palavra, para você poder aprender com os outros. Eu não estou tirando isso, tá? Eu só estou questionando se realmente você precisa de um intermediário. Eu sei que não. Eu sei que cada um de nós tem Deus dentro de si. Nós somos deuses. Isso dito não é por mim, não. Se você tiver que lembrar de uma coisa na Bíblia, você esquece todo o resto. Você esquece todo... Não precisa lembrar de nada. Esquece todo o resto. E pega só essa parte que eu vou te falar. Se tiveres fé, farás obras maiores que as minhas, porque vós sois deuses. Então, dentro do seu coração, dentro da tua consciência, já tem uma vontade. Você não precisa dizer para uma criança que ela tem que gostar de animal, ou que ela tem que tratar a outra criancinha bem. Por quê? Porque isso é natural nosso, é biológico nosso, é espiritual nosso. Só que o que acontece? Manipulação, crença, violência, medo, pena, culpa, vergonha. Tenha vergonha do seu próprio corpo, você não pode se expor. E aí essa doutrinação, ó, anos, décadas, centênios, milênios. Você pode tudo nessa vida, mas tem que fazer com consciência. Você tem que saber, né? Lá da sexta lei hermética, causa e efeito. O que você vai fazer vai gerar consequências. Mas dentro de nós existe essa divindade, existe essa vontade de compartilhar, de expandir, de crescer. Porque as pessoas não querem muito. A maioria das pessoas não quer muito. Só quer uma casa, um trabalho, uma família, alguém para amar e ser amado, filhos e um cachorro. Fazer aquele churrasquinho de vez em quando, fazer uma viagem. A maioria dos brasileiros só quer isso. Só que mesmo para que essas coisas aconteçam, a gente precisa ter a consciência. Então, esse brasileiro do futuro, ele está muito ligado ao brasileiro do passado. Eu faço convite para você estudar comigo esse passado. Estudar um pouco mais sobre as nossas emoções, sobre o nosso poder da mente. Porque Deus está aqui, ó. Deus é coupe. Deus é uma criação nossa. Nós humanizamos Deus. Nós gostamos de pensar em Deus como se fosse um pai. Entendeu? Você está entendendo? Que a gente humaniza tudo? A gente humaniza a nossa casa. Se você pedir para uma criança desenhar uma casa, ela vai desenhar como se fosse uma pessoa.
uma porta, uma janelinha, um telhadinho. A gente humaniza tudo. Mas é muito mais do que isso. Deus tem o centro em todas as coisas e a circunferência em lugar nenhum. Eu gostaria, me sentiria muito honrado se você pudesse participar comigo dessa jornada, para a gente, nesse programa Brasileiro do Futuro, pudéssemos estudar um pouco mais dessas características, dessas influências, porque para a gente crescer, para a gente expandir a consciência, basta a gente eliminar o que não serve. Então, nesse programa eu vou falar de muita coisa bacana. Estou muito empolgado para começar. O convite está feito. Se você gostou, se faz sentido para você, se você sentir no coração, estuda. Estuda a si mesmo. Estuda a história do Brasil, as influências. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Porque com mais consciência, você vai ser menos afetado. Você vai entender. Então, quando você entende, você vai perder o medo. Sabe, esse medo que todo mundo fala, que todo mundo... porque isso... Basta você entender. Você entendeu? Então peguei. Então não era tudo isso. Então não... então Deus não é esse cara punitivo aí que todo mundo falava, né? Que eu li. Não é nada disso. Então isso foi usado para me doutrinar, para me conter, para que eu não questionasse mais, para que eu ficasse quietinho como uma ovelhinha. E é por isso que eu não tive os resultados que eu queria ter. É por isso que outros países desenvolvem mais do que o Brasil. Porque a gente fica preso nessas crenças, né? O brasileiro tem uma dificuldade enorme de acreditar em si mesmo. Mas agora você já sabe o porquê. Quer descobrir e eliminar outras crenças? Vem comigo. Escola da Vida Online aqui. Vou deixar o link para você entrar. Gratidão, beijo!